Pessoal, boa noite. Hoje é dia 9 de fevereiro, falando da província de Mie-ken, aqui no Japão. Meu nome é Thiago. Eu gostaria de fazer mais este vídeo falando um pouco sobre relacionamentos disfuncionais, né? O intuito desses vídeos é trazer para cima, trazer à tona, né? Trazer para a superfície fatos, situações que são graves, né? Porém passam desapercebido pela maioria das pessoas, né? As pessoas convivem umas com as outras, né? Homens com mulheres em relacionamentos heterossexuais, passando por situações bastante traumáticas, vamos dizer assim, diárias também, comuns, vamos dizer dessa forma, e não param para entender, não param para compreender o porquê isso acontece, né? E não tem uma noção muito clara da gravidade do que está acontecendo muitas vezes, né? E nem da raiz do problema, né? Nem, muito menos da solução. E eu venho, através desses vídeos, muitas vezes trazer à tona essa realidade, né? Que afeta principalmente os jovens aí, vamos dizer dessa forma, jovens, eu já não acredito que possa se falar jovens, da geração Y, né? Os nascidos entre 1980 e 1990 e pouco. Mas também afeta um público aí do pessoal da geração X, né? Que seria o pessoal que nasceu entre 60 e 70. E o pessoal da década de 50 aí, os baby boomers, né? Muito pouco, esses aí foram os que melhor se salvaram em relacionamentos mais concretos, né? Casamentos, relacionamentos que eu costumo chamar aqui nos vídeos, eu repito muito essa palavra, vou tentar diminuir um pouco, relacionamentos de longo prazo, né? Todos os vídeos eu faço e sempre levanto isso que eu vou dizer aqui. Eu não trabalho com relativismos. O que eu chamo de relativismos, né? Eu falo aqui da via de regra, da maioria das pessoas, da maioria dos casais, da maioria das situações. Eu vou tratar daquele meio. Eu não vou pegar os extremos, né? Que é aquele para mais nem aquele para menos, né? Eu vou pegar aquele grosso, aquela camada do meio das pessoas, né? Ou seja, a camada do meio dos relacionamentos, a camada do meio dos homens, a camada do meio das mulheres, do comportamento feminino, do comportamento masculino. Então muitas vezes eu posso chegar em algumas coisas aqui meio indigestas, vou acabar falando algumas coisas aqui que de repente não agrade algumas pessoas, alguns grupos principalmente. E aí as pessoas vão eventualmente tentar debater comigo e tudo mais, tentam debater, normalmente isso acontece bastante com frequência, dizendo assim: ah, mas existe um caso que é diferente disso que você está falando, ah, mas tem gente que é um pouco diferente do que o que você disse aí, ah, mas tem mulher que não é assim, ah, mas tem homem que não é desse jeito, ah, mas eu sou diferente, eu sou a exceção. Eu não trabalho com exceções nesses vídeos. Nesses vídeos eu não trabalho com relativismos, né? Não é relativo, tá? É relativismo. O que eu chamo de relativismo? Quando a pessoa tenta defender uma tese falando do geral, porém usando uma exceção, tentando tornar a exceção uma regra, né? Então assim, comigo não funciona essa tese de relativismo. Você pode pular para outro produtor de conteúdo, outra página, outro vídeo, porque aqui a gente não fala de relativismos, tá? A gente vai falar do que ocorre com a maioria dos casos, com a maioria das pessoas. Eu costumo dizer também que se você tem dificuldade de chegar até o final dos vídeos, que você usa essa ferramenta do YouTube dos 3 pontinhos aqui em cima do vídeo, e lá vai ter um seletor de velocidade da voz. Você pode selecionar 1.5, 1.75 vezes, e ele vai acelerar a voz do interlocutor para reduzir o tempo, o tamanho do vídeo, né? Sem mais delongas, eu queria falar aqui a respeito de shit test, né? Esse é um termo em inglês, tal. Ele foi inspirado por um grupo de homens, acho que nos Estados Unidos ou na Inglaterra, se eu não me engano. Ele parte de um conceito psicológico, biopsicológico feminino, né? O que é o shit test? Quando você traduz essa palavra para o português, seria algo mais próximo a teste de merda, né? Como todos os vídeos eu costumo contextualizar antes de dar realmente a explicação daquilo que eu tenho proposto nos vídeos, né? Eu vou contextualizar aqui.
na natureza, né? E a gente entende que o ser humano ele é parte da natureza. Nós somos seres psicossociais, né? Então a parte psicossocial é o que você vê aqui no dia a dia, os diálogos, a conversa. O ser humano é o único animal que tem a capacidade de se comunicar um com o outro com clareza, gerar ideias, abstrair, né? Essa capacidade de abstrair apenas o ser humano tem. Essa é a parte psicossocial, vamos dizer dessa forma. Agora, existe uma parte no ser humano que ela é extremamente animal. É como um cachorro, como um gato, como um leão, como um tigre, como um macaco. Somos idênticos, somos muito parecidos à maior parte dos animais, né? E essa camada biológica, ela sempre vai prevalecer sobre as camadas psicossociais, por mais que a gente não perceba. A dinâmica de quando nós éramos seres humanos que vivíamos na selva mudou um pouco da dinâmica atual, mas não tanto quanto as pessoas acreditam de fato que tenha mudado, né? Acredito que nós somos seres muito evoluídos dos animais, somos muito diferenciados, mas eu venho através sempre desses vídeos mostrar, provar que não é bem dessa forma, tá? Então eu vou falar muito da parte biológica, que eu chamo de bio. Quando você vai para a selva, digamos lá, eu já contei essa história em outros vídeos, né? O leão compete com outro leão sobre o controle das fêmeas, do harém de fêmeas das leoas, né? E o leão que é vitorioso da batalha entre esses dois leões, né? Um vai fugir, o outro vai ficar. Esse leão, as fêmeas sentem uma certa atração por esse leão para cópula, e assim elas geram filhotes com esse leão que foi, entre aspas, assim, o vencedor da batalha, né? Até que venha outro leão mais jovem e destrone, tire esse leão do trono, né? Então a natureza, ela normalmente testa o macho, né? É como os gorilas. Vai ter lá o gorila, né? O costas prateado, aquele gorila enorme, né? Um alto nível de testosterona, então ele tem uma musculatura, ele tem uma agressividade acima dos demais gorilas. E vai eventualmente surgir um outro jovem gorila que vai tentar competir pela posição de líder do bando dos gorilas, e eles vão brigar, e aí o que vencer é o que normalmente detém o controle das fêmeas do bando de gorilas, né? Insetos acontece dessa forma. Os peixes também são muito testados com relação ao seu potencial, né? A natureza faz esses testes porque a natureza ela quer selecionar apenas o DNA de seres que são mais intelectuais, mais inteligentes, mais velozes, mais rápidos, mais fortes, mais espertos, para se propagar para frente, né? É uma maneira de a natureza selecionar os melhores apenas. Então, dentro dessa esfera biológica, né, o ser humano ele também é testado. O homem, no geral, ele é testado pela própria mulher, né? A gente sabe que tem essa competição social por dinheiro, por recursos financeiros. Isso, de certa forma, testa o homem também, porque psicossocialmente falando, a gente sabe que o homem ele não é valorizado pela beleza dele apenas, né? Ele sobremaneira é muito avaliado também pelo desempenho social dele. Se ele é uma pessoa que se destaca socialmente, não só no sentido financeiro, mas também no sentido de posições sociais, sendo um líder, sendo um ensinador, sendo um propagador de ideias, né? Sendo um cara que tem 10 mil curtidas numa postagem, sendo um cara que tem 100 mil seguidores, né? Então o ser humano, ele no geral, ele é testado pela sociedade, e não só pela sociedade, mas ele também vai ser testado pela mulher, né? Então eu queria abrir um pouco aqui como é que funcionam esses testes femininos sobre o homem, né? Eu vou citar 3 exemplos aqui de shit testes, tá? Que são o que esses criadores dessa palavra eles chamam de testes de merda. Assim, uma forma meio pejorativa de falar, mas ela traduz bem a ideia do que é o shit test, né? O que vai acontecer? Entre aspas, assim, a mulher, né, dentro dessa dinâmica com o homem, ela normalmente vai jogar merda na cara do cara. Como é que funciona? Imagina que um casal solteiros, os dois, eles se... Esse aqui é apenas um exemplo, tá, gente? Existem várias formas, assim, é uma lista infindável de formas como a mulher vai colocar o emocional e o psicológico do homem sob pressão para entender de forma instintiva, muitas vezes, e algumas vezes também de forma consciente ela faz isso, sabendo o que está fazendo, mas na maior parte das vezes não. Ela vai testar esse homem com relação à capacidade emocional que ele tem de segurar, a capacidade emocional dele de não ser reativo,
capacidade psicológica dele de girar essa dinâmica e fazer com que ela se sinta insegura, né? Então, assim, esse cheat test, esse é o objetivo, assim, sendo muito simplista, sendo muito reducionista, né? A mulher, de forma consciente ou inconsciente, ela vai testar o homem, né? Aqui eu vou dar pelo menos 3 exemplos de como essa dinâmica acontece, né? Um casal solteiro combina de se encontrar, né? Marca um date, ela marca marca um encontro, né? Daí o cara vai, se prepara, se arruma, tal. Quando chega faltando 1 hora para o encontro, de repente, meia hora faltando pro encontro, o cara já tá ali ligando o carro, alguma coisa do tipo. A mulher manda uma mensagem para ele, ela se sente indisposta, ela não tá muito afim de ir, mas ela inventa uma desculpa e fala assim: ó, desculpa, eu não vou poder ir hoje porque aconteceu uma coisa aqui em casa e tudo mais. Que é o que a gente também chama de flake, né? Quando a mulher, de fato, ela inventa uma desculpa esfarrapada para evadir, para fugir, assim, de um encontro que ela havia anteriormente marcado. Ou seja, o homem, ele comprometeu o ego dele, né? Com aquela expectativa de que eles se veriam e tudo mais. A mulher vai, a troco de nada, ela cancela o encontro, né? Muitos homens acabam se desestabilizando, fica reativo, fica birrudo, começa a questionar, começa a ficar insistente. Ah, não, vamos, vai ser legal, não sei o que. Começa a insistir, começa a tentar se validar perante a mulher, né? E nessa dinâmica é quando a moça sente que ele não tem capacidade emocional suficiente para estar com ela, né? Quando ele começa a tentar se validar, quando ele começa a implorar pela atenção dela, a implorar pelo date, pelo passeio, né? Ela vai sentir que ele não que ele não tem opções, né? Como ela tem, normalmente a mulher sempre tem mais opções que o homem, né? De relacionamentos, a mulher tem mais opções que o homem de relacionamentos não estáveis, de relacionamentos casuais, tá, gente? Isso não ocorre com relacionamentos de longo prazo. Nem sempre a mulher tem todas as opções que ela quer para relacionamentos concretos e estáveis. Mas assim, ela entendendo que ela tem outras opções de homens que ela pode chamar para sair, ou que estão nesse exato momento enviando mensagens para sair com ela, ela não faz muito caso desse rapaz, né? Então ela cancela o encontro porque não tá muito afim, não tá se sentindo bonita hoje, ela não tá afim de sair de casa. E o homem ali normalmente na expectativa, né, de uma aproximação, tal. Se a reação do rapaz for de ficar emocionado, de ficar insistente, de ficar puxando mais a atenção dela, ela vai automaticamente perceber que, de forma inconsciente muitas vezes, tá? Ele não tem aporte emocional suficiente para lidar com uma mulher. Então, automaticamente ela vai se tornar fria, vai começar a se distanciar e vai dar atenção para outros caras que eventualmente passaram em outros cheat tests, tá? Eu dei aqui apenas um exemplo de cheat test, no caso de 2 seres humanos aí, a mulher e o homem solteiros, tá? Agora sim, dentro de um relacionamento monogâmico, heterossexual, estável, vou traduzir dessa forma, ou seja, um casamento, né? Um relacionamento de longo prazo. Esse mecanismo do cheat test, ele não desliga, tá, gente? Não é porque a mulher entrou num relacionamento estável, que ela já selecionou um macho para ela, já selecionou um homem, né? Ela já tem um homem, ela vai parar o cheat test, tá? O homem, como eu digo, na sociedade, a parte psicossocial, o homem ele tem que estar se validando o tempo inteiro, que é o que outros criadores de conteúdo chamam de fardo da performance, né? O homem, se ele parar de trabalhar, se o salário dele diminuir, se ele perder uma perna, se ele ficar doente, ele perde o valor dele como homem para mulher, tá, gente? Essa é a natureza, isso aqui é a parte biológica, não é uma reclamação. É assim que a banda toca, é você se acostumar com isso aí, aceitar e sobrevivendo à natureza da maneira como ela propõe os desafios, tá? Então, assim, dentro de um relacionamento de longo prazo, tal, esse viés, esse mecanismo do cheat test, dos testes femininos, ele não desliga, tá? Então, como é que funciona? Vou dar apenas um exemplo, novamente, de uma infindável série de exemplos que eu poderia dar aqui de formas de cheat test. Vou propor um exemplo simplório, bem bobo aqui, mas eu acho que a maior parte das pessoas já vai entender como é que funciona a dinâmica. O cara, aquela dinâmica comum, antiga, da galera do Baby Boomer, alguns da geração X, o homem sai para trabalhar, ele tem que conquistar o sustento da família,
e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, tá? Eu sei que hoje em dia essa configuração ela já é bastante escassa, já não é muito bem assim que funciona, mas vamos trazer dessa forma aqui o exemplo. O homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa e tal. Daí é aquele cara que assim, ele chega no fim de semana e ele quer descansar, porque ele trabalhou a semana inteira, porque ele tá muito cansado do trabalho, ele quer pegar o fim de semana para ficar em casa. A mulher vai shit testar ele, como é que ela faz? Ela quer viajar nesse sábado, ela quer ir na casa da mãe dela no domingo. Aí no outro sábado ela quer que ele leve ela pra, sei lá, a casa da amiga dela. Aí no outro domingo ela está entediada e tipo assim, todo fim de semana, não tem um negócio que é assim, vou liberar ele lá pra jogar golfe com os amigos dele, vou liberar ele pra ele ficar em casa aí assistindo futebol, sei lá, como é que é, os hobbies do cara lá. É assim, ele tem que ter a dedicação extrema do financeiro pra casa. E tem que ter também a sufocante obrigação extrema do tempo e dedicação dele também, nesse caso. Não é uma coisa assim, meio misericordiosa assim, da parte da moça. Assim, tá? Eu sei que não é todos os relacionamentos que é dessa forma, tá, gente? Eu tô trazendo apenas um exemplo aqui. Eu sei que é um caso muito extremo. Provavelmente é uma exceção, não é assim que normalmente as coisas acontecem. Tem aqueles caras acomodados também que não gostam de sair com a mulher e tudo mais. Mas assim, eu não tô trabalhando nem com o extremo de cima, nem com o extremo de baixo, tá? Eu tô falando aqui com a camada do meio, trazendo um exemplo bastante esdrúxulo aqui para ficar bem entendido como é que funcionam as circunstâncias do shit test. Então assim, não é porque a mulher tá querendo sair todo fim de semana, ela tá entediada ou o cara não faz nada. É um teste de fato para validar se esse cara ele consegue dizer não. Se em algum momento desse cenário ele fala não para a mulher. O teste consiste nisso. Conforme ele vai fazendo os gostos dela, na tentativa de fazer com que ela se sinta mais feliz ao lado dele, na tentativa de fazer com que ela veja mais valor no relacionamento com ele, ou seja, ele vai gastando energia, ele vai gastando tempo, ele vai fazendo os gostos da moça, da fêmea, vamos dizer dessa forma biológica, ele vai perdendo valor no relacionamento, porque de uma forma instintiva, de uma forma, como é que eu posso dizer assim, inconsciente, a mulher não tem muita consciência de que isso está acontecendo. Ele vai se tornando, aos olhos dela, mais fraco. Ele não consegue se posicionar e dizer assim, eu não vou fazer isso. Se você quiser, você vai, fica aqui, me deixa aqui, você vai. Ele não consegue se posicionar como homem, protegendo aquilo que é o principal para casa, que seria o emocional dele mesmo, o corpo dele, o descanso dele, a energia física do provedor da família, do gerador de recursos da família. Então assim, a mulher vai testar o rapaz para saber, de forma inconsciente, tá? Ela não sabe que está fazendo isso, qual a capacidade dele de dizer não para aquilo, a situação, né? Eu vou dar um segundo exemplo aqui, um terceiro exemplo, na realidade. Eu falei de dois casais heterossexuais, homem e mulher solteiro. Falei aqui de um casal heterossexual dentro de um relacionamento de longo prazo, um casamento, um exemplo bobo que eu dei. Vou dar um segundo exemplo dentro de um relacionamento estável, não necessariamente precisa ser um casamento e tudo mais. Pode ser já um namoro, pode ser já um casamento. De uma lista infindável de shit test, de formas como a mulher vai testar o homem consciente ou inconscientemente, tá? Tá lá o casal, daí a mulher vai para testar qual que é a capacidade desse rapaz. Quanto ele tem de poder para dizer não, quanto ele tem de poder para não ser reativo emocional, para não ficar bravinho, para não dar chilique, para não dar piti, né? Ela vai postar uma foto bem provocativa numa rede social. Ela vai permitir que o ex dela curta essa foto, coloque foguinho, coraçãozinho nessa foto, pra ver qual que vai ser a reação do macho dela, qual que vai ser a reação do cara que se encontra com ela nesse momento. Se ele vai dar chiliquezinho, piti, se ele vai saber se impor e falar, ó, ou você para com isso que você tá fazendo, ou o relacionamento termina. Ela vai chegar até o limite desse daí. Ela vai chegar até o limite dele terminar. Ela vai falar assim, termina então porque você não manda em mim, você não, alguma coisa do tipo. Mas não é assim, não se atentem, gente, a esse exemplo que eu tô dando, tá? Se atentem à energia da coisa, como funciona essa dinâmica do teste. Qual que é o objetivo desse shit test na prática? Através desse shit test, a mulher, ela vai querer entender de forma consciente, às vezes ela faz isso querendo saber,
de forma inconsciente. Muitas vezes é apenas a genética biológica dela gritando ali para testar o homem. Ela quer saber se esse cara ele é forte o suficiente para substituir ela. Ou seja, quando o cara tem mentalidade de escassez, quando ele não acredita que ele possa conseguir outra fêmea, ele fica segurando aquele relacionamento ali, ele fica estrangulando aquele relacionamento ali, com medo de repente não conseguir outra coisa, outra pessoa, não conseguir outra namorada, outra esposa. A mulher sente o cheiro desse medo que ele tem de abandonar o relacionamento. Então, quanto mais ele demonstra essa fragilidade de que ele realmente não é um homem que está preparado para a sociedade, para de repente encontrar outra namorada, arrumar outro relacionamento, ou mesmo ficar sozinho e deixar ela à mercê dos outros homens. Quando a mulher sente o faro desse medo, aí ela vai pisar mais nesse cara, para testar mais até ele deixar o emocional dele e o psicológico dele em frangalhos, assim. Então, assim, no momento que o homem tiver medo de perder, isso é uma frase muito famosa, tem até autores aqui em inglês que falam muito sobre isso. Quando o homem ele tiver medo de perder o relacionamento, ele já perdeu. Então, assim, se o cara não tem uma construção social, se ele não se sente bem com ele mesmo, se ele tem essa mentalidade de escassez, que ele não consegue outros relacionamentos, que ele precisa dessa mulher a todo custo, se ele é um dependente emocional dele, essa mulher, via de regra, salvo algumas exceções, ela vai fazer esse rapaz daquilo que chamamos de gato e sapato. Ela vai pisar na cabeça dele até não sobrar mais nada desse rapaz. Então, assim, o teste aqui foi como? O exemplo bobo que eu dei apenas para ilustrar um pouco essa circunstância, né? Ela coloca uma foto provocativa numa rede social, eventualmente chama a atenção de algum ex, para saber se esse cara seria reativo. Qual que seria a resposta errada que esse cara poderia dar? É ficar bravinho, dar chilique, puxar ela para conversar, ou tentar agradar mais ela, levar flores para que ela pare com isso, para que ela se torne mais benigna e benevolente com ele, leve ela para jantar, né? Como uma forma de fazer com que ela se torne mais calma, menos ativa no relacionamento. Ou de repente ele vai brigar, vai querer bater nela, vai querer quebrar as coisas, né? Qual que seria a resposta correta dentro dessa dinâmica, né? A correta seria ele, de fato, encerrar o relacionamento ali e acabou, entendeu? Eu não tô falando, cagando regra aqui, tá, gente? Eu sei que eu tô dando um exemplo muito esdrúxulo aqui, que é pra ilustrar muito bem essa situação. Você não precisa terminar o relacionamento, mas assim, tem que ficar claro pra moça que ela não é apenas a única opção, entendeu? Tem que ficar claro que você não é um cara que vai se submeter a isso e vai deixar e vai ficar assim, entendeu? Você tem que ter esse poder de ir embora. Tem que ter esse poder de, ó, mais uma, encerra o relacionamento, cada um vai pro seu canto. E você segue sua vida, entendeu? Como homem, honrando a calça que você veste. Mas assim, não tô culpabilizando a mulher aqui, tá? Não tô dizendo aqui que toda mulher é desse jeito. Novamente, gente, eu vou voltar aqui pra parte, pra encerrar esse vídeo. Pode ser que fique um pouco mais longo do que os demais, mas eu acho que isso é importante trazer aqui, tá? Eu dei 3 exemplos de cheat tests muito comuns aqui em relacionamentos monogâmicos, né? Seja ele caso ou de longo prazo, né? Como eu havia falado aqui, eu tive que cortar o vídeo. O que acontece? Na natureza, eu lembro que eu observei 2 gatas que eu tinha. Eu tinha 2 gatas fêmeas brancas, né? Eram bem bonitinhas. E elas dormiam uma em cima da outra para se esquentar no frio. Sempre era assim, né? Elas se esquentavam no frio, tal. E elas comiam junto. Elas eram irmãs, né? A gente pegou elas bem bebezinhas ainda. E elas eram irmãs. Aí chegou o dia de castrar as gatas, né? Chegou o dia de tirar os ovários, tal, pra que elas não ficassem no cio, pra que elas ficassem com um comportamento um pouco mais dócil, tal, pra que elas vivessem um pouco mais, aumente a longevidade da gata, né, e tudo mais. Daí, o que aconteceu? A gente castrou a primeira e não separou elas, né? E aí, quando aquela outra irmã sentiu que a primeira que tava com corte, que tava com a cirurgia recém-feita, se sentiu, tava debilitada fisicamente, tava andando devagar, tava com uma aparência meio doente, assim, com dor, aquela irmã começou a rosnar, fazer aquele barulho que os gatos fazem, tipo, mostrando os dentes, assim, sabe? Como que fosse atacar mesmo. E a gente ficou sem entender na época o porquê que a gata número 2 estava fazendo isso com a gata que tinha feito a cirurgia e tal. A gente separou e não procurou entender muito o que estava acontecendo, né? Até que chegou o dia de fazer a cirurgia da outra gata, né? A outra gata foi, castrou.
E aí, dessa vez, a primeira começou a rosnar pra ela, começou a fazer aquele barulho, né? Depois eu fui estudar, pela perspectiva biológica, por que os gatos fazem isso, né? O gato é assim, leão, gatos, eles vivem mais ou menos ali, de uma certa forma, em um tipo de bando, né? Quando ele sente que o outro tá debilitado, ele tende a ver aquilo como um sinal de fraqueza. Ele tende a ver aquilo como um tipo de doença que pra ele é perigoso. De repente você tá com uma gripe que pode me matar. Então, tipo assim, ele sente um tipo de instinto dele de atacar, né? De se defender contra aquilo que parece que não tá certo com o outro felino, com o parceiro, com o amigo, né? Eu sei que pra nós seres humanos é bastante ilógico, assim, mas isso é um modo como a natureza encontrou de proteger o animal, né? De um possível, por exemplo, uma possível fragilidade. Por exemplo, quando você está num bando, uma alcateia de lobos, né? Aquele lobo mais fraco, normalmente ele é deixado para trás ou ele é atacado pelos demais. Por quê? Porque aquele lobo mais fraco, ele sangrando, vamos dizer assim, ele vai atrair a atenção de animais predadores para o bando, entendeu? Ou seja, ele oferece um risco para o bando. Então, assim, é automático os outros animais sentirem raiva da fragilidade daquele ali, que ficou doente, que tá sangrando, entendeu? É meio desumano, a gente sabe, mas é assim que a natureza funciona, tá, gente? E isso tem ocorrido há milhões de anos. Então, assim, o ser humano, pela parte biológica, ele não é muito diferente, tá? Então, sobre esses cheat testes, voltando aqui pra parte do ser humano, né? Quando é que esses cheat testes mais ocorrem com o homem? A mulher vai liberar mais cheat testes, vai testar mais o aporte emocional, a capacidade do homem de dizer não, a capacidade social do homem de largar ela e construir uma vida sozinho ou com outra pessoa, né? Quando é que a mulher vai mais testar esse rapaz? Situações como o salário do cara tá muito menor do que o da mulher. Situações como quando o rapaz é mandado embora, ou ele pega alguma doença grave, ou ele tem uma perda financeira muito grande, tipo ele bate o carro ou algo do tipo. Quando ele está em depressão, quando ele se sente fragilizado emocionalmente, de alguma maneira, ele fica mais vulnerável. Em outras palavras, partindo de uma perspectiva biológica, tá, gente? Salvo exceções, né? Como eu falo, não trabalho com relativismos. Quando ele está sangrando, a mulher, ela é projetada biologicamente falando para buscar segurança, porque a mulher ela é mais frágil fisicamente do que o homem, de certa maneira até emocionalmente. Então ela quer encontrar segurança nos relacionamentos, né? Pela perspectiva biológica, tá, gente? A gente tá falando aqui de macacos, seres humanos, tá? E esse mecanismo evolutivo da mulher, ele não desligou. Então a mulher sempre vai buscar no homem, né? No macho, no macaco macho, a segurança emocional, a segurança financeira, nos moldes de hoje. Naquela época seria a segurança material, o macho, né? O macaco que conseguiria prover melhores alimentos para a fêmea enquanto ela estivesse grávida, prenha, né? Então, assim, a mulher é projetada biologicamente falando para buscar segurança, né? Quando o macho está sangrando, a tendência dessa fêmea é que ela abandone esse macho, tá? É simples assim, não é uma reclamação, como eu disse. Eu venho apenas ilustrar aqui como as coisas acontecem, né? A solução, tá, gente? Eu sempre tento trazer algum tipo de solução de como isso acontece, do que fazer, né? É simples, cara. Não é toda mulher que vai ter esse instinto biológico ativo, né? Ou tão intenso dessa forma como eu expliquei nos vídeos. Simplesmente o rapaz, ele tem que saber escolher, assim. Ele vai ter que pegar as exceções aí, porque eu, via de regra aqui, eu percebo que esse comportamento animalesco e instintivo feminino, né? Ele é bem presente na sociedade atual, assim. Os relacionamentos hoje, eles são mais de... como é que eu posso dizer? Eles são sempre... sempre tem uma dinâmica onde a atração ela é negociada, né? Se o homem não tem provisão financeira, então talvez o relacionamento não dá jogo. Se o homem não é muito bonito, se ele perde essa beleza, de repente fica gordo, barrigudo, não treina mais, já não tá o relacionamento funcional para a mulher. Se o cara tem uma empresa aberta, mas a empresa está passando por situações muito difíceis, ele já não pode ficar pagando viagens para ela todo fim de semana. Então o relacionamento já não está muito adequado. A mulher começa a sentir cheiro de sangue. Ela vai começar a cheat testar esse rapaz. Ele provavelmente já está perdendo a estabilidade emocional por outras coisas que estão acontecendo no viés social dele. E ele vai se desestabilizar ainda mais com os testes da moça, né?
Então assim, o que eu costumo dizer é que a única maneira de escapar desses testes é, primeiro, o rapaz não tendo medo de ir embora. Ele tem que saber quem ele é, ele tem que se conhecer bem, ele tem que ter um bom autoconhecimento e saber sair do relacionamento na hora certa. Segundo, ele tem que escolher bem, porque depois que ele já entrou no relacionamento, ele vai ter que gerenciar a moça ou a fêmea da espécie humana, vamos falar da perspectiva biológica, que tenha esses testes na menor intensidade possível. Existem mulheres que são mais conscientes, né? Pela perspectiva psicossocial, ela veio de uma criação, de uma família um pouco mais estruturada e tende a fazer menos isso. É isso que eu queria deixar aqui. Eu agradeço a todos.